Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Leandro Elton. Sou membro da Assembleia de Deus no campo do Centro dos Primos, que faz parte da cidade de Dom Pedro. E nesta manhã venho passar aos irmãos a temática sobre a humanidade e a divindade de Cristo. A primeira referência que estarei lendo é a de 1 Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5 da palavra de Deus, que diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E também a referência de 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, versículo de número 7. Aqui na versão da minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, vai dizer o seguinte: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, amados irmãos, nós estaremos abordando esta temática sobre a humanidade e sobre a divindade de Cristo. Nós veremos o que a Bíblia Sagrada ela fala sobre o Senhor Jesus como homem, os atributos e as características que comprovam, que fazem dele um ser humano, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E como também veremos a sua divindade, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou podemos até dizer Santíssima Triunidade, os atributos divinos que comprovam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, sobre a humanidade de Cristo, o primeiro ponto que nós veremos é sobre os atributos humanos que ele possui. Antes de falar disso, é importante estudar essa doutrina para saber que o Senhor Jesus ele foi um homem real. Veja, sobre os atributos nós veremos quais as características que fazem do Senhor Jesus Cristo um ser humano, características que todos os homens possuem. Mas é importante sempre entender isso, que Jesus ele não foi uma invenção criada pelas pessoas para enganar os outros, não. Mas ele é de fato o Filho de Deus e ele foi e ele é uma pessoa real. Há vários fatos históricos que comprovam a existência do menino Jesus, a existência do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos até olhar para aquela questão da a história humana, ela é dividida em antes e em depois de Cristo, só mostrando a importância do nosso Senhor. Isso em relação ao nosso calendário, a forma que nós temos a divisão de tempo na história. Mas é também uma forma de comprovar a existência dele. Agora, sobre os seus atributos, nós vemos primeiramente que Jesus, como qualquer homem, ele tinha um espírito. Então veja, sobre os atributos, como eu disse, são as características, textos da palavra de Deus que mostram que Jesus tinha espírito, tinha alma, corpo e tantos outros aspectos. Em relação ao espírito, nós vamos ver em Lucas, no capítulo de número 23, versículo 46, que quando Jesus ele está crucificado na cruz e que ele diz que está consumado, está cumprido, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a frase do Senhor. Ou seja, Jesus ele afirma que possui um espírito humano. Isso é um dos atributos que faz dele um ser humano. O outro, em relação à alma, Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 38, quando ele está ali no Getsemane com os seus discípulos, ele diz a Pedro, a Tiago e João que a minha alma, ela está triste, ela estava com angústia de morte. Então ele fala da sua alma, a alma humana que ele possuía. Em relação a um versículo já que comprova que Jesus tinha um corpo físico humano como o nosso, Lucas, capítulo de número 24, versículo 39. Jesus já ressurreto, quando ele está diante dos seus apóstolos, os apóstolos estão temendo a ele, pensando que era algum espírito, era alguma alma que eles vinham. Mas o próprio Jesus declara: vejam, um espírito não possui carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus ele afirma ter um corpo. E o texto ainda vai dizer que ele vai demonstrar vários sinais que comprovam a sua ressurreição. Então já vimos sobre espírito, alma e corpo. Agora, outras características que todo ser humano possui.
o fato de Jesus ter nascido. É um fato também. Mateus, no capítulo de número 2 e versículo de número 1, vai dizer que o menino Jesus ele nasceu na cidade de Belém. Ele nasceu como qualquer outra criança nasceu. É claro que ele nasceu da Virgem Maria, mas também para cumprimento da palavra de Deus, que o Messias que viria no futuro, ele nasceria da Virgem e ele seria chamado de Filho do Altíssimo. Ele também cresceu, essa é outra característica, ele cresceu como qualquer outra pessoa e se desenvolveu. Lucas capítulo de número 2 e versículo 40 vai dizer que o menino ele crescia diante de Deus, dos homens e dos anjos. O menino crescia em graça e em conhecimento. Já algumas outras características em relação às necessidades que todo ser humano possui. Jesus, ele também teve sede. João, capítulo de número 4 e versículo de número 6, vai mostrar quando Jesus ele está junto ao poço de Jacó e ele sente sede, ele deseja tomar daquela água. Então Jesus teve sede, fome. Exemplo de fome nós temos em Mateus capítulo 4 e versículo de número 2. Depois que Jesus passou 40 dias em jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. Depois daquele jejum no deserto, ele sentiu fome, como qualquer outro ser humano. O cansaço também, a referência já citada de João capítulo 4 e 6, vai mostrar que Jesus ele estava cansado. Por isso que ele se assentou próximo àquele poço. Ele estava cansado da longa viagem que passava com os seus apóstolos, sendo que os mesmos haviam ido comprar alimento na cidade. Jesus também sentiu sono. Mateus capítulo de número 8 e versículo de número 24, vai mostrar o momento que Jesus ele está dormindo no barco, em que os discípulos estão velejando. É o mesmo episódio em que nós vemos que Jesus ele apacenta a tempestade. Então veja, ele também teve sono, ele também teve que descansar. Tristeza, Jesus também passou por um momento de tristeza, uma referência já citada, Mateus 26 e 38, que ele diz: a minha alma está triste, estava com angústia de morte. Então ele também sofreu, ele também passou por um momento de tristeza em sua vida. E como qualquer homem, ele também provou da morte. O Senhor Jesus, estando como homem, com um corpo físico como qualquer um de nós, ele também provou da morte. Antes de falar da morte, agora me lembrei, temos também em relação à alegria. Nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus, ele se alegra. A Bíblia diz que o Senhor, ele se alegrou no Espírito Santo, ele exultou em seu coração e teve alegria por causa dos pequeninos, que Deus havia revelado aos pequeninos a sua vontade e não aos soberbos. E tornando ao exemplo da morte, Marcos, capítulo 15, versículo 37, vai dizer que Jesus, ele tendo bradado em alta voz, ele expirou, ele morreu. Então são atributos que comprovam a humanidade de Cristo. Então, irmãos, sobre a humanidade de Jesus, o nosso segundo ponto é em relação à vida do Mestre. Eu quero nesse primeiro momento mostrar a vida de Jesus, que vai da genealogia até o momento do batismo no Jordão, uma média de 30 anos. Isso de maneira panorâmica, ou seja, destacando passo a passo principais pontos. Como eu já falei, a própria genealogia. A genealogia ela serve para comprovar Jesus como o Messias esperado. Isso é importante porque o Evangelho de Mateus, podemos dizer que o tema dele é esse: Jesus, o Messias e Rei. O Evangelho de Mateus é escrito com o propósito de provar aos judeus e a qualquer outro que Jesus de fato era o Messias tão esperado. Por isso que ele apresenta a genealogia que mostra a descendência de Cristo, que vai de Abraão até o próprio Senhor Jesus. Isso é importante porque a Bíblia profetiza que o Messias ele viria sim da descendência de Abraão e em particular a descendência de Davi. E essa genealogia comprova que Jesus é o Messias que viria da descendência de Davi e reinaria eternamente em seu trono. Após a genealogia, nós já temos o nascimento do Senhor Jesus, o nascimento, que como foi destacado no ponto anterior, dos atributos, é algo que prova que Jesus é um homem, um ser humano. E nós vemos sobre o seu nascimento que ele nasceu como qualquer outra pessoa, era um homem perfeito, um ser humano como qualquer um de nós. Mas havia algo para se destacar,
é que Jesus ele nasceu da Virgem, o que também é importante para cumprir a palavra de Deus. A partir daqui nós vamos ver que Mateus, na sua narrativa, ele vai mostrar vários momentos em que ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Veja, ele está querendo mostrar acontecimentos na vida de Cristo que comprovam que ele é o Messias esperado. E um deles é o próprio nascimento, que nós vemos no capítulo 1, em versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, isso mostra o nascimento do Senhor Jesus como um cumprimento profético de que o Messias viria e viria através de uma virgem, que o Espírito Santo concebeu o menino no ventre de Maria e por isso ele seria chamado de Filho do Altíssimo. E dando continuidade, o outro momento, o terceiro ponto, eu posso colocar o terceiro momento, é em relação ao nascimento dele ter sido em Belém, terceiro destaque, que também é algo profetizado. Nós vemos aqui em Mateus 2:1 que fala que Jesus ele nasceu na cidade de Belém, porque a Bíblia ela já dizia que além do Messias ser da descendência de Davi, ele deveria nascer na cidade de Davi, ele deveria nascer em Belém. E ali foi onde o nosso Senhor Jesus nasceu, ele nasceu em Belém. E nesse momento que nós vemos a Bíblia falando que os anjos aparecem para os pastores que estão no campo e dizendo que encontrariam o bebê envolto em panos em uma manjedoura. E ali eles acham o menino Jesus e o exército celestial dos anjos começa a adorar a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz entre os homens a quem Deus quer bem. Já o próximo que nós podemos ver aqui, que a Bíblia vai narrar, já é aqui ainda no Evangelho de Mateus, é em relação aos magos do Oriente. A Bíblia fala que esses magos, eles viajaram do Oriente até Jerusalém, eles viajaram de uma grande distância para encontrar o menino que seria o rei dos judeus. E quando eles chegam, eles vão à procura de Herodes, governante daquele local, para saber sobre o menino. Eles então vão à busca do menino e o encontram em Belém, encontram com Maria e José e adoram uma criança. Depois eles saem sabendo que as intenções de Herodes não eram boas e vão embora por outro caminho. E é interessante que nessa época, o menino Jesus ele já deveria ter em média 2 anos de idade. Já deveria ter em média essa idade. É o que afirma a Bíblia Pentecostal, até por causa da grande distância que os magos percorreram até chegar em Jerusalém. Seria o decorrer do tempo, a média de 2 anos de idade que ele teria. E como também Herodes, como ele sabendo que haveria um rei entre os judeus, ele manda que crianças de até 2 anos fossem mortas, a fim de eliminar o menino Jesus para que ele não reinasse. Isso mostra também a questão dos 2 anos. E diante disso, Deus ele revela a José que eles deveriam ir para o Egito para que o menino fosse preservado em vida. Algo que também é profetizado na palavra de Deus. Nós vemos aqui nesse mesmo capítulo de número 2, versículo de número 15. E estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então veja, mais uma coisa que Mateus usa para mostrar que Jesus era o Messias aguardado. Momentos da vida dele que cumprem a palavra de Deus. Quando ele foge para o Egito e depois que todos os seus inimigos morrem, Deus o chama do Egito, cumprindo a palavra do profeta. E quando eles voltam do Egito, eles vão à cidade de Nazaré e passam a morar ali, cumprindo-se também outra profecia. Capítulo 2, versículo 23 de Mateus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então era algo profetizado também. Após isso, nós já vamos ver o momento que Jesus ele também está em meio aos doutores. Nós vemos também Lucas, no capítulo 2, versículo 42, que mostra o momento que o menino Jesus ele está em meio aos doutores. Ele já deveria ter nisso uma média de 12 anos, como a Bíblia fala no versículo de número 42. E após isso, irmão, nós temos um silêncio bíblico de 18 anos, dos 12 anos de Cristo a cerca de 30 anos, em que a Bíblia se cala sobre a vida do Senhor Jesus.
Nesse período desses 18 anos, ele vai chegar até o batismo de Jesus no Rio Jordão, em que ele foi batizado pelo seu primo, ele foi batizado por João. Como a própria palavra fala, ele tinha cerca de 30 anos de idade. E ali nós temos a manifestação da Trindade Santa, a Santíssima Trindade. Deus Pai no céu dizendo: este é o meu filho amado em que me comprazo, o próprio Filho sendo batizado nas águas por João, e o Espírito Santo que desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus. Nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. Então, irmãos, esse primeiro momento da vida de Jesus, que vai do seu nascimento, genealogia, nascimento, até os 30 anos de idade, foi a vida de Cristo antes dele iniciar o seu ministério. Porque ali, quando ele é batizado, com cerca de 30 anos, ele dá início ao seu ministério na terra. E o próximo ponto nós veremos sobre isso. Agora, irmãos, sobre a humanidade de Cristo, nós temos esse terceiro ponto do seu ministério. Como eu falei no áudio anterior, Jesus, com cerca de 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério após ser batizado por João ali nas águas daquele rio. E a partir daí inicia-se esse outro momento da vida do Senhor, em que ele começa o seu ministério, ele passa a pregar as boas novas de salvação, o Evangelho. E é importante também destacar em relação a Jesus ter 33 anos de idade, é o que nós conhecemos, que ouvimos que o Senhor Jesus ele viveu 33 anos sobre a terra. As pessoas dizem: mas de onde é que vem isso? Onde é que a palavra de Deus afirma isso? Uma é esse próprio episódio aqui, nós vemos de Mateus, capítulo 13, versículo 13 em diante, que mostra o batismo de Jesus, e também referenciado nos outros evangelhos. Jesus é batizado ali por João. E a Bíblia fala que ele tinha cerca de 30 anos de idade, que já temos 30. Só que após isso, no Evangelho de João, após Jesus já ter iniciado o ministério, ele está pregando a palavra, o Evangelho de João, entre o batismo de Jesus e entre a sua morte, a crucificação e morte, ela vai citar 3 Páscoas. E a festa da Páscoa era um evento anual, só ocorria de ano em ano. Então, se entre o início do ministério e entre a sua morte cita 3 Páscoas, aqui nós temos mais 3 anos. E daí vem os 33 anos de vida do Senhor Jesus. E o primeiro ano, irmãos, ele foi o ano do preparo. Ele foi o ano em que Jesus estava estruturando o seu ministério. O ano que a sua fama começou a correr. Já dito, ele inicia com o batismo. Após o batismo, ele de imediato vai a um jejum. Ele é levado pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto, em que ele passa aquele jejum de 40 dias e 40 noites, buscando a presença de Deus. Neste mesmo jejum, nós vemos que Satanás ele vai tentar ao Senhor. No Mateus capítulo de número 4, nós vemos a tentação que Satanás faz ao Senhor, ele usando a palavra, tentando induzir Jesus ao erro. Jesus sempre o repreendendo, utilizando a palavra de Deus. Após a tentação, um outro momento que possamos destacar é o primeiro milagre operado por Jesus. Ele opera na cidade de Caná, ele opera naquela festa de casamento, em que ele transforma da água para o vinho. Lembrando que o vinho, na Bíblia, ele é símbolo de alegria. Eu posso dizer que nesse texto a água é símbolo daquilo que é natural. Então ele mudaria a história de Israel. Aquele primeiro milagre, ele serviu como um símbolo para o seu ministério, que Jesus veio fazer a diferença e que ele tem uma nova vida, ele tem uma transformação para fazer na vida de todos aqueles que o seguem. Outro momento que pode se destacar é os sinais. Jesus, desde já, ele vai operar vários milagres, ele opera outros sinais. Nós temos a conversa que ele tem com Nicodemos após o milagre nas bodas de Caná. Nós temos também o diálogo com a mulher samaritana. E como sinais, um exemplo, a cura do filho de um oficial, nesse primeiro ano que isso acontece. E também nesse primeiro ano que nós já vemos algumas pessoas já se revoltando contra o Senhor. O próprio povo de Nazaré, onde Jesus morava. O povo se admirava dizendo: de onde vem essa sabedoria? Não está aqui entre nós a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs.
Ele não sempre viveu aqui no nosso meio, e o povo tem essas indagações, e o povo, nesse momento, se revolta com Jesus, o povo de Nazaré, que não queriam acreditar na sua palavra. Mas é claro, irmãos, aqui é apenas o início do ministério, muitas coisas ainda viriam. O segundo ano é o ano da popularidade, é o ano em que a fama de Jesus ela crescia cada vez mais, como o texto da palavra de Deus vão comprovar. Nesse segundo ano, segundo a Bíblia Pentecostal, é que, que Jesus ele vai formar os seus 12 apóstolos. É aqui que ele chama os primeiros apóstolos, pescadores. É aqui que ele cura também a sogra de Pedro. É aqui que ele começa a pregar na Galileia. É nesse ano que Mateus crê em Jesus, ele passa a seguir a Jesus. E é nesse ano que Jesus ele escolhe os 12 apóstolos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. Ele faz a escolha dos seus 12 apóstolos que estariam ao seu lado. E daí em diante nós vimos nesse segundo ano de popularidade muitos milagres também operados pelo Senhor Jesus, que nós podemos citar o momento que ele acalma a tempestade. Nós também temos várias parábolas pregadas por ele, as parábolas do reino. E um momento memorável em que ele prega o sermão da montanha. Ele traz aquela gloriosa palavra em que a Bíblia diz que todo o povo se admirava da autoridade com que ele falava. Foi um ano de popularidade, foi um ano que as multidões começaram a seguir ainda mais o Senhor Jesus Cristo. Já no terceiro ano é o ano da oposição, é o ano que as pessoas começam a se revoltar contra ele. É justamente nesse ano que temos a morte de João Batista. Nessa época que João Batista é degolado. É nesse também que Jesus faz vários milagres, como a alimentação de mais de 5.000 pessoas, também a alimentação de 4.000 pessoas, ou seja, a multiplicação dos pães. Nesse ano que Pedro declara que Jesus ele é o Filho de Deus, né? Quando Jesus pergunta o que os homens falam acerca do Filho do Homem. E Pedro vai dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala que ele seria bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. É nesse ano que Jesus também prediz 2 vezes a sua morte, que também Jesus ele se transfigura, ele revela a sua glória divina aos 3 discípulos que estavam com ele naquele monte, o Monte Hermon. E também é nesse ano de oposição que nós vemos a cura daquele cego de Nascença, em que havia uma certa dissensão em meio ao povo, alguns que não queriam acreditar nele e outros diziam que nunca tinham visto um homem pecador abrir os olhos de um cego. É nesse ano que que temos vários acontecimentos, como também o momento que ele se encontra com um jovem rico. É aqui que acontece a cura de Bartimeu, que também Jesus ele fala com Zaqueu. E na última semana desse ano, nós vamos ver ela desde a entrada triunfal em Jerusalém, momento também profetizado pela palavra de Deus, que ele entraria triunfalmente sobre Jerusalém montado sobre um jumentinho, e que vai até o seu sepultamento. Nessa última semana do terceiro ano do ministério do Senhor Jesus, que tem todos esses acontecimentos em que ele é preso, em que ele passa pelos tribunais, em que ele é julgado. Isso também destaca ele como um homem perfeito. Embora tendo sido julgado, não acharam nenhuma falta nele. Da mesma forma que o Cordeiro no Antigo Testamento não poderia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, todos os tribunais, seja Herodes, seja, por exemplo, Pôncio Pilatos, seja o Sinédrio que julgou ao Senhor Jesus, nenhum deles encontrou nenhuma falha nele. Ele de fato era o Cordeiro imaculado de Deus, sem pecado, que morreria inocente por cada um de nós. E é nele que nós também temos, nesse terceiro ano, a crucificação do Senhor Jesus Cristo e o seu sepultamento. E também temos a ressurreição do Mestre, em que ele ainda passou o espaço de 40 dias aqui na terra, pregando a palavra de Deus. Em um momento ele chegou a aparecer para mais de 500 irmãos. Então, irmãos, nessa primeira parte sobre a humanidade de Jesus, eu quis apenas destacar, como eu falei no começo,
o que a Bíblia fala sobre a humanidade de Cristo. Ela mostra vários versículos que provam aspectos da sua humanidade, apresenta fases da sua vida até os 30 anos, e após os 30 anos ela já vai falando sobre o seu ministério, mostrando os seus feitos, as suas obras. Podemos dizer que os 4 evangelhos são 4 biografias que vão falar sobre Jesus. Mas algo que nós podemos destacar sobre a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo é que de fato ele foi o homem perfeito. Porque Jesus, ele era um homem que pregava a autêntica palavra de Deus, mas ele não só pregava a palavra, mas ele vivia o que ele pregava. A palavra que ele pregava testificava dos seus milagres comprovavam a sua palavra, e isso é maravilhoso. Os fariseus não. O próprio Jesus disse que os homens poderiam obedecer à palavra dos fariseus, mas não deveriam imitar as suas obras. Os fariseus pregavam a palavra de Deus, ensinavam do jeito que era. Eles ensinavam a lei, mas infelizmente eles ensinavam algo que eles não praticavam. Jesus era diferente. Ele pregava a palavra de Deus como de fato era, como um sermão maravilhoso, o sermão da montanha e em tantos outros. Mas ele vivia o que ele pregava. Era algo que fazia parte do seu ministério. Por isso que ele falava com autoridade, porque era algo que ele praticava. Ele era um exemplo perfeito de homem para todos nós. E nós vemos até o momento quando Jesus está na sinagoga pregando a palavra e um homem cai possesso. E Jesus ele repreende aquele demônio. E aqueles homens se admiram daquele milagre e dizem: que nova doutrina é essa que nós vemos? Veja, os homens eles não dizem, mas que milagre é esse? Porque foi um milagre. Jesus usou poder para expulsar aquele demônio. Os homens poderiam ter associado logo a milagre, mas que milagre maravilhoso é esse? Mas não, eles declaram: que nova doutrina é essa? Porque o povo entendia que a palavra pregada por Jesus, as suas obras e os seus milagres eles eram equivalentes. Ele vivia o que de fato ele pregava. Então ele foi o Messias tão aguardado, o Messias que, como ele mandou falar a João, o Messias que operou milagres, o Messias que curava o coração dos quebrantados de espírito, o Messias que também dava vista aos cegos, que fazia os coxos andarem, o Messias profetizado pela Sagrada Escritura, o Messias que não veio agradar o coração dos homens, mas ele veio pregar a palavra de Deus como de fato era, em que ele disse: aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me diariamente. Irmãos, essa segunda parte do nosso estudo é sobre a divindade de Cristo, em que o propósito é mostrar de maneira bíblica versículos da palavra que comprovem que Jesus é divino. Ou seja, é entender que sim, Jesus ele é o homem perfeito, ele é o outro consolador, como ele disse, e ele é também o Filho de Deus. Mas, além disso, Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade e ele é Deus. Ele é um ser divino. Queremos mostrar textos da palavra que comprovam isso. E o primeiro ponto sobre a divindade são os atributos divinos, de igual modo como foi sobre a humanidade. Porque na humanidade eu disse que há atributos humanos, ou seja, características que mostram que Jesus de fato era homem, era um ser humano. Em relação à divindade, nós temos atributos, nós temos características que mostram de que ele é Deus, de que ele é o Senhor. Sobre os atributos, nós temos os compartilháveis e os incompartilháveis. Os compartilháveis são atributos que Deus tem, mas ele permite que outras pessoas também tenham. Por exemplo, a santidade. Deus, ele é santo. Santidade absoluta que há no Senhor, Deus, o próprio Jesus. Pedro vai falar que tu és o santo de Deus. Pedro ele se dirige assim a Jesus em vários outros textos. Mas a santidade é um atributo compartilhável de Deus. Os anjos de Deus são santos. A igreja de Cristo ela é santa. Mas há atributos incompartilháveis, incomunicáveis, ou seja, que pertencem apenas a Deus. Apenas o ser divino tem esses atributos. E o primeiro deles que quero destacar é a onipresença. E o que seria a onipresença? A onipresença é a capacidade que Deus tem de estar por toda a parte. Em Jeremias, a Bíblia diz que a presença de Deus, o Senhor, ele preenche os céus e a terra. Deus ele está por toda parte. E isso também é um dos atributos do Senhor Jesus.
O próprio Jesus ele declara em Mateus capítulo 18 e versículo 20: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então veja, mesmo hoje Jesus não estando mais em corpo em nosso meio, porque ele já foi assunto aos céus após ter morrido, após ter ressuscitado e passado 40 dias pregando a palavra, ele é assunto, ele é levado aos céus, mas hoje ele está em nosso meio em espírito. E onde eu quero que exista uma igreja pregando a palavra do Senhor, celebrando o culto, onde houver apenas 2 irmãos ali cultuando a Deus, o Senhor Jesus ele se faz presente. O mesmo Jesus que foi crucificado, ele está ali entre eles. Palavras do próprio Cristo. Onde houver 2 ou 3, ali ele estará. Isso prova a sua onipresença. O outro atributo é a onipotência de Jesus. E o que é a onipotência? É a capacidade que Deus tem de deter todo o poder. Ou seja, Deus ele possui todo o poder. Deus é um ser onipotente, ele é o criador dos céus e a terra. Com seu poder soberano e infinito, ele formou esse mundo. E é uma característica que também está na pessoa de Jesus. Isso se comprova-se em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. O livro de Apocalipse, o livro da revelação, nós vemos Jesus ele trazendo a revelação a João. Jesus, o próprio Cristo, ele vai através de João, ele traz essa revelação. É o próprio Jesus, em vários momentos, que fala, dirige a palavra a João. E aqui no capítulo 1 e versículo 8, é o próprio Senhor Jesus falando isso. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. E ele mesmo diz, o todo-poderoso. O próprio Jesus diz, eu sou o todo-poderoso. Então Jesus ele afirma aqui ser detentor de todo o poder. Em outros textos da Bíblia nós vemos isso. Depois que Jesus ressuscita, que ele está diante dos apóstolos, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a onipotência também é um atributo de Jesus, é um atributo divino. Um terceiro atributo é a onisciência. É o fato de Deus ter todo o conhecimento, Deus saber de todas as coisas. Como o salmista vai dizer, quão maravilhoso para mim é a soma dos teus pensamentos. Deus, irmãos, ele tem um conhecimento infinito. A sabedoria de Deus, ela não tem limite. Isso também está na pessoa do Senhor Jesus. Um exemplo disso, Evangelho de João, capítulo de número 21 e versículo de número 17. Jesus já ressurreto, quando ele tem um momento que ele está na praia, ali com Pedro, também a João, e Jesus ele conversa com Pedro, porque Pedro ele tinha voltado a pescar, mas ele não deveria mais pescar peixes, e sim homens, ele deveria pregar o evangelho. Então Jesus ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me ama mais do que estes? É claro que ele se referia ali aos peixes. Se Pedro amava mais o ofício dele de pescador, ou ele amava mais a Cristo, pregar o evangelho e servir a ele. E Pedro ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro responde. E uma das respostas, a terceira, Pedro vai dizer, Senhor, eu sei que tu sabes todas as coisas. E Jesus não repreende a Pedro nessa afirmação. O que mostra que Jesus ele possui onisciência, o conhecimento de todas as coisas. Esses 3 primeiros atributos são os mais falados, sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência do Senhor. Mas outro atributo que pode ser colocado como exemplo é criador. O Senhor Jesus ele também é criador. Em Gênesis nós vemos Deus ele criando os céus e a terra e tudo que neles há. Mas é algo também da pessoa do Senhor Jesus. Ele também é o criador do universo. Isso fica claro no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Que vai dizer, no princípio era o verbo, ou seja, antes de todas as coisas havia o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, ao mesmo tempo diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque o verbo aqui é a pessoa de Jesus. No princípio de todas as coisas havia Deus Pai, e havia o verbo vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E é claro também a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E sobre o verbo, que é Jesus, ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus criou todas as coisas.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Se eu não me engano, em Colossenses a Bíblia vai dizer que todas as coisas subsistem por ele. Tudo, irmão, foi criado pelo Senhor Jesus. Ele é o Criador, o autor e consumador de todas as coisas. Outro atributo é a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 22 e versículo 13. O próprio Jesus, ele diz, eu sou o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. Ele diz que ele é o princípio de todas as coisas. Ele sempre existiu. Veja, Deus é um Deus atemporal. Deus ele não está limitado ao nosso tempo como passado, presente e futuro. Deus ele sempre existiu. E ele sempre há de existir. Isso é uma característica de Jesus. Ele é eterno. Ele diz ser o alfa e o ômega. E outro atributo são versículos que diretamente dizem que o Senhor Jesus é Deus. Eu vou deixar uma foto de uma tabela que mostra outros atributos que eu não estou citando aqui nesse áudio, com versículos, não só de Jesus, mas também do Pai e do Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Mas sobre Jesus eu tenho aqui alguns versículos, por exemplo, João capítulo de número 20 e versículo 28. Tomé, quando ele está diante dos apóstolos e os outros apóstolos dizem que viram Jesus, que ele ressuscitou, ele não acredita. E fala que só acreditaria se ele colocasse as mãos na mão de Jesus e metesse o dedo no buraco onde os cravos, onde os pregos haviam transpassado. Continuando em relação aos atributos divinos, esse segundo áudio dos atributos divinos, continuando o que eu estava falando sobre os versículos da Bíblia que declaram com todas as letras que Jesus é Deus. Voltando ao exemplo de Tomé, ele diz que não acreditaria se não colocasse o dedo onde as mãos de Jesus haviam sido transpassadas. Nesse momento Jesus ele aparece na presença de Tomé, e Tomé se envergonha muitíssimo, e Jesus ainda diz para que ele estenda e coloque as suas mãos sobre as dele. Então Tomé, ele declara essas palavras no versículo 28. Meu Senhor e meu Deus. Ele chama de Jesus de Senhor e chama Jesus de Deus. O próprio Tomé declara isso. Mas há outros versículos que comprovam isso. Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui é o versículo 5. Então ele está falando da pessoa de Jesus. Já o versículo 6, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo. Então veja, aqui Paulo ele fala de Jesus e diz para a igreja ter o mesmo sentimento de amor que havia de Jesus, o sentimento de amor, de humildade, porque sendo ele em forma de Deus, ou seja, sendo ele Deus, e Paulo, para que alguém não viesse a duvidar essas palavras, ele ainda diz, não julgando por usurpação ser igual a Deus. Então veja, Jesus não era um homem que tentou usurpar a posição de Deus. Não, ele sempre foi Deus. Ele é em forma de Deus, em substância, ele é um ser divino. E ele sendo divino, ele se fez homem e habitou entre nós. Paulo vai dizer aqui que ele se humilhou, esvaziando-se de si mesmo. E ele foi reconhecido em figura humana, ele se fez homem. E se humilhou como servo, e humilhou até a morte e morte de cruz para a nossa salvação. Então é um versículo que fala com todas as letras. Outro, nós temos em João capítulo 5, versículo 18, que diz que os judeus ainda mais procuravam Jesus para matá-lo, porque ele não só quebrantava o sábado, mas ele também dizia ser que é o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. João afirmando que Jesus fez a si mesmo igual a Deus. Ele afirmou ser Deus. E o versículo, que é um dos textos base dessa mensagem, 1 João, capítulo 5 e versículo de número 7, que também diz com todas as letras. 1 João 5 e 7 vai afirmar, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Também o versículo 8. Estes três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses concordam num. Esse texto é importante porque ele prova a Santíssima Trindade, ao afirmar que Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo são um único ser divino, um único
Deus. Alguém poderia dizer que esse versículo 7, não, ele não está falando que os três são um, no sentido de ser um Deus, é porque estão um só propósito. Mas não tem como. É contrariar o que o texto aqui fala. Porque o versículo 8, sim, ele fala de três coisas que dão testemunho na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. E João aqui especifica, ele diz que o Espírito, a água e o sangue testificam na terra. Mas esses três, eles concordam em um, eles não são um. Essas três coisas que dão testemunho na terra apenas concordam em um. Mas quando ele vai falar das três que testificam no céu, ele diz que eles são um. Os três não simplesmente concordam em um, mas os três, Deus, a palavra e o Espírito, eles três são um único. Eles são um. Então isso prova a Santíssima Trindade, um único Deus. E obviamente a palavra é o próprio Jesus, porque a Bíblia diz em Apocalipse, e o nome dele é Palavra de Deus. Que é o mesmo verbo que nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. Jesus, o verbo vivo, a palavra de Deus. Então aqui são alguns textos que comprovam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sobre a divindade de Cristo, o segundo ponto a explorar podemos dizer, pré-existência, ou seja, o fato de Jesus ter sempre existido. Porque afinal, se ele é Deus, ele sendo Deus, ele sempre existiu. Porque como já foi citado nos atributos, Deus ele é eterno. Deus é atemporal. Antes que todas as coisas existissem, ele já era, ele já existia. Então é algo que já é um tanto óbvio. Mas é importante também mostrar alguns exemplos bíblicos que vão falar sobre isso. Em relação aos atributos, à própria eternidade, a ele ser criador, nós vamos ver em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Nós vemos ali quando Deus, tá, no singular, Deus, fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É um exemplo muito usado. Ali, o Senhor Deus, está ali um único ser, no singular, ele fala no plural. Ele não diz, farei o homem conforme a minha imagem, não. Ele, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, ele fala no plural, mesmo ele sendo um único ser. Então isso é interessante porque mostra a Trindade, porque ali é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três dizendo que farão o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mostrando aqui que os três sempre existiram e nisso E nisso, Jesus sempre existiu. Isso fica claro também, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, ele diz que Abraão se alegrou ao ver o seu dia. E ele ainda fala que antes que Abraão fosse, eu sou. E isso é muito importante, porque prova que Jesus de fato é Deus e que ele de fato sempre existiu. Porque veja, quando ele está conversando com os judeus, ele diz que Abraão alegrou em ver seu dia. E os judeus entenderam isso, entenderam que ele disse, afirmou ser Deus. Eles mesmos perguntam, tu não tens ainda nem 50 anos e vistes a Abraão? E Jesus fala, eu sou. Esse eu sou que Jesus fala é o mesmo eu sou que Deus fala a Moisés. Quando Moisés está diante do Senhor e pergunta, qual o teu nome? Quando eu for diante do povo, em nome de qual Deus eu digo que foi enviado? Aí Deus diz a Abraão, irmãos, Deus diz a Moisés, eu sou. Ou eu sou, o que sou, eu serei. Essas três expressões referem-se ao mesmo nome. Então, esse eu sou que Jesus fala aqui é o mesmo eu sou que Deus declara quando está conversando com Moisés. Então, só neste eu sou, Jesus também já se declara Deus. E o que Jesus quer dizer aqui é que realmente antes que Abraão fosse, ou seja, antes que Abraão existisse, sendo que Abraão ele viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, antes de Jesus ter nascido. Antes disso, Jesus ele já existia, ele falou eu sou, ele já existia, ele sempre existiu. E em relação a essas duas
digamos assim, substância do Senhor Jesus, a humanidade e a divindade, é importante entender que a divindade de Cristo sempre existiu, porque Ele é Deus. Antes de todas as coisas, o Verbo já existia. Antes de coisas, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade Santa, sempre existiu. É interessante essa expressão, no princípio é um verbo. Fala de um tempo em que existia apenas o Criador, que existia apenas Deus. As três pessoas sempre existiram. Só que quando chega essa época em que nós vemos Jesus como homem sobre a terra, é o que a Bíblia fala em Gálatas 4:4. E cumprindo-se a plenitude de tempos, Deus enviou o seu Filho. Então veja, no tempo eterno, Jesus como Deus, ele sempre existiu, porque afinal ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Mas no tempo determinado, porque por causa do pecado do homem, era necessário que alguém morresse para a salvação do homem, morresse em seu lugar, substituísse o homem. E ali, no jardim do Éden, como o homem pecou, Deus ele já disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus ali, ele trouxe a primeira profecia em relação à vinda do Messias. O próprio Deus já disse que o Messias viria como homem para morrer em nosso lugar. E para cumprir essa palavra, o próprio Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, a natureza divina de Cristo, ela sempre existiu, mas a humana não. A natureza humana, ela passou a existir no momento que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, em que ele nasceu, que ela deu à luz ao menino Jesus, cumprindo o que está em Gálatas 4:4. A plenitude dos tempos, no tempo necessário, no tempo predeterminado por Deus, Jesus ele foi encarnado como homem, ele veio como homem para morrer no meu e no seu lugar. A própria Bíblia diz também através de Paulo que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. Certa vez eu ouvi um exemplo de um pregador, um exemplo bem interessante, que ele falou que o maior evento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi o próprio Deus ter pisado na terra. Foi uma frase bem interessante, porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 em diante, até do versículo 12, vai falar que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que é Deus, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus sendo Deus, ele se fez homem, passou a habitar entre nós para nos salvar, para nos dar a sua gloriosa salvação. E veja que o versículo que profetiza, ele diz, e a virgem conceberá e dá luz ao menino. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, ele sendo Deus em meio dos homens. Deus em meio aos homens, Deus conosco. É o que significa o nome Emanuel. Então, nobres irmãos, este foi o estudo sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Como eu falei desde o início, o propósito era apenas apresentar, de maneira bíblica, a humanidade do Senhor Jesus, com fatos bíblicos que comprovem a sua humanidade, em relação também à sua vida, e o seu glorioso ministério que nos dá a salvação. Como também apresentar a sua divindade, textos bíblicos que mostram seus atributos divinos, que mostram esse Deus amoroso que se fez homem e habitou entre nós, que veio para nos salvar, que veio para nos remir, que veio para perdoar os nossos pecados. E realmente Jesus, ele é o homem perfeito. Ele é o Cristo que veio para nos remir. E a conclusão que podemos dar a esta mensagem é isso. Sendo Jesus como homem, ou sendo ele como Deus, o maior propósito do nosso Senhor Jesus é nos dar a salvação. Como a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande propósito de Deus, esse é o grande propósito do homem Jesus. Ele veio por nos amar, ele se entregou naquela cruz para nos amar. Ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Ele morreu, mas pela sua própria escolha.
ele decidiu entregar a sua vida para nos salvar. O unigênito de Deus, o único Filho de Deus, morreu por nos amar. Amém.